Paz do Senhor, irmãos, desculpe a demora. Iniciar no momento a pregação da palavra, da palavra que é vida e é eterna. É vida para dar nova oportunidade ao pecador e é eterna para colocar-lhe pela glória do sangue de Jesus diante do Pai de novo, louvando com todo o vigor e glória de Deus na nossa vida, porque o sangue de Jesus tem poder e age na vida do pecador. Todo aquele que clamar, Deus se revela a ele em si, graças a Deus. Vamos falar um pouco da palavra de Deus. Mas para isso, nós iremos fazer um clamor ao Senhor Jesus, para pedir perdão dos nossos pecados e pedir que o Senhor Jesus esteja presente aqui. Vamos lá, passar nossas frontes e fazer um clamor a Deus. Senhor, pelo poder eterno, a glória eterna do sangue de Jesus. Nos perdoa nossos pecados, nossas fraquezas, nossas impurezas, Senhor. Nos lava, nos refina como ouro, Senhor Deus. Nos abençoa, nos lapida, Senhor, nos dá da tua porção, do perdão, do renovo, da alegria, da vitória do poder do sangue de Jesus. Clamando pela cobertura, pela vida, pela glória, pela bênção de Deus sobre a nossa vida. Senhor, nos perdoa, nos faz nova criatura, em nome do Filho de Deus, do sangue de Jesus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos falar sobre a palavra de Deus, baseada em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Deus ele preparou um projeto de vida para o ser humano, um projeto que trouxe luz, um projeto que trouxe a comunhão com o Espírito Santo, um projeto que trouxe a revelação de Deus, o Jesus Cristo, o Filho de Deus para a nossa vida. E esse Deus, ele tem transformado a nossa vida. Ele tem guiado o povo, assim como ele guiou o povo lá em Israel. Lembra que nós somos Israel, né? O príncipe que luta com Deus e os homens e prevalece, né? Nós somos um filho de Deus que estamos sendo lapidados, que estamos sendo guiados, né? E a glória de Deus tem descido sobre a nossa vida, porque Ele está vivo e nós não servimos a um Deus de madeira, mas um Deus vivo que fala ao coração, fala com as suas operações de anjos, operação de glória, com toda a glória do seu Filho na nossa vida, do seu unigênito, Filho do homem, o Senhor Jesus Cristo. Se por um homem entrou o pecado no mundo, o primogênito de Deus, quem se tornou o primogênito foi o Senhor Jesus Cristo, né? Que foi o primogênito em ressuscitar, cumprir a obra de Deus, cumprir a vontade do Pai. Ele se tornou o primogênito. Ele se tornou o primeiro Adão novamente, né? Jesus, o Filho do homem, o primogênito que revelou o projeto por completo do Pai. É no que eu estava me alimentando, que a redenção é eterna sobre a vida do ser humano, né? Irmãos, Deus ele quer restaurar os povos dele. Jesus é um projeto de Deus. Jesus é a glória do Pai. Jesus é aquele que fala com o ser humano. Jesus é aquele que escuta o ser humano. Jesus é aquele que age em favor do ser humano. Jesus é aquele que veio, que derramou o seu poder, que veio em busca do ser humano, que veio resgatar o ser humano, aonde quer que ele esteja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é aquele que se revela. Jesus é aquele que fala com uma espada de dois fios, de dois gumes, que faz a divisão do corpo e do espírito, né? E discerne as intenções do coração. Jesus ele tem um antídoto certo para o pecador. Jesus ele quer restaurar. Jesus ele tem palavras de salvação. Jesus ele tem a palavra eterna dentro do teu ser, que fez todas as coisas. A palavra vinda do trono de Deus, que restaurou a vida, trouxe novos passos, uma nova caminhada, trouxe a eternidade de volta para os passos, para o caminhar, para o falar, para o ver, para o agir, para o sentir a glória de Deus, do unigênito do Pai, dentro da tua vida, dentro da nossa vida. Louvado seja Deus, graças a Deus. Deus, ele quer fazer milagre. Deus, ele quer restaurar, né? Deus, ele quer dar uma bênção na nossa vida. Jesus, ele é o amor do Pai.
Jesus é o Cordeiro Eterno desde a fundação do mundo. João Batista, quando viu o Senhor Jesus, ele proclamou, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Porque Jesus, ele estava no princípio. Ele é o meio e ele é o fim. Ele é a plenitude de todas as coisas. Ele cumpriu o projeto eterno do Pai. Ele trouxe a revelação da eternidade. Ele trouxe a revelação da presença de Deus. Se antes falava por intermediações, falava no tabernáculo por sombra, agora se fala direto com o Pai através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário remiu, trouxe de volta o ser humano para a sua glória, para a sua presença, para a sua morada eterna, que é a eternidade junto de Deus Pai. E através da redenção, através do Espírito Santo, através do perdão, através do renovo, através da alegria que temos de servir a Deus, de aceitá-lo no nosso coração e proclamá-lo como nosso Rei, nosso Senhor. É aquele que faz um milagre na nossa vida, é aquele que fala conosco, é aquele que nos cura de coração, é aquele que nos cura de visão, é aquele que nos cura de surdez, é aquele que nos cura se formos mudos e faz mesmo, assim como ele disse ao paralítico de Cafarnaum. Pega a tua cama, levanta e anda. Né? E para tu saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, perdoados estão os seus pecados, aleluia, a Deus. Para saber que o homem pecou lá, Adão, mas Jesus restaurou os céus e a eternidade para nós. Cristo é um Deus revelado de Deus Pai para o homem. É um Deus que trouxe a glória de Deus. É um Deus que fala, um Deus que se manifesta como um Deus absoluto, um Deus que não dá a sua glória a ninguém. Está sentado à direita do Deus Pai, que rege o mundo com a sua glória, com o seu amor, com a sua plenitude. Mas como irmãos, que eu estava me alimentando, Deus é um Deus da glória. Deixando bem claro, irmãos, Deus amou o homem primeiro, né? Jesus nos amou, mesmo estando em dificuldades, mesmo estando pecadores, mesmo estando longe, mesmo estando em desobediência, Jesus nos amou. Graças a Deus. Então, o que nós devemos, o dever de todo homem é temer a Deus. Temer nos seus passos, nas suas ações, nos seus pensamentos, no seu falar, no seu agir. A palavra fala, não vos engane também, né? Os vossos pés se apressam em fazer o mal. Então, nós temos que ter o clamor pelo sangue de Jesus dentro do nosso espaço, no nosso coração, na nossa alma. Nossa alma ser remida, ser lapidada, ser transformada. Agora ser uma alma remida, agora ser uma alma purificada na obediência, no sangue de Jesus e na regeneração dos nossos passos, dos nossos atos, do nosso ser. Porque Ele já nos deu a vida eterna e essa transformação no seu sangue quando fez uma nova aliança conosco no sangue de Jesus Cristo, no seu próprio sangue, que abriu o caminho para um tabernáculo incorruptível, sem sombra de dúvidas, lá na eternidade e no nosso coração também aqui. Se o primeiro tem sombra de dúvida, o de lá é eterno, né? Porque ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que era rei de Salém, não tinha parentesco, não tinha pais. Ou seja, o Pai de Deus não é um terreno, é o do céu, né? Ele é Deus, né? Ele é Senhor e Ele é Rei absoluto sobre todas as coisas. Então, Deus ele quer restaurar, quer transformar, quer trazer vida ao pecador, quer trazer transformação, quer trazer vida eterna. Deus, ele é esta mensagem do Pai, é este amor derramado na vida do ser humano, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça sempre. A palavra de Romanos 9:10, se com tua boca confessares e com teu coração creres que Deus ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo. Graças a Deus, os teus pecados podem ser negros como carmesim, se tornarão brancos como a lã, como a neve. Perdoa nossos pecados e joga no fundo do mar. Não lembra mais. Esse é o poder do sangue de Jesus. Esse é o poder que me fez falar da palavra de Deus. Esse é o poder que eu sou nova criatura hoje e tenho autoridade de repreender o mal. Porque Deus é que fala. Deus é que fala com o homem. Não o homem, mas é Deus que tem poder de falar o coração do homem. Deus ainda fala com o coração do homem. Deus ainda fala com o coração do homem. Deus ainda fala com o coração do homem. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu estava falando sem querer, eu falei até eu comentei, hoje eu peguei só fugindo aqui do assunto,
Nos almoços na cozinha comunitária, graças a Deus aqui, eu falei até que nós devemos calçar as sandálias no Evangelho da Paz. Falar de Jesus, andar com Jesus, não andar com presidência, acabei precisando dele, tá vendo? Deus é o Rei dos Reis. E estou muito feliz por isso. E meus almoços e na cozinha comunitária. Por quê? Porque a glória não é do homem, a glória é de Deus. Irmãos, tudo que é já era, tudo que é já passou. Somos feno, como eu te falei, somos um conto ligeiro. Nasceu aqui, morreu aqui, contei a história dele. Mas Deus é eterno. Deus não dá sua glória a ninguém. O homem, ele só reconhece que ele é pecador, que ele não é nada, que ele é um ser mortal, quando ele está na beira da morte. Aí que ele vai lembrar do Senhor Jesus. Por isso que devemos estar com as candeias acesas. A candeia acesa do óleo purificado em Jesus Cristo, com a pureza do Santo Espírito, com a pureza do Divino Espírito Santo e de Deus Pai. Porque assim nossos passos serão regidos por Deus e guiados por Deus. E a nossa vida será um louvor a Deus. Né? Deus é um Deus que fala com o ser humano. Dá experiência. Parece que foi como um sacerdote Samuel, né? Ele falou 3 vezes para Samuel entender. Com Elias, ele falou várias vezes quando Elias se trancou dentro da caverna, né? Mas a voz de Deus que é eterna, a voz de Deus que é gloriosa, a voz de Deus que estronda, a voz de Deus que ruge como um leão, sem medo de nada, da morte, de tudo que vem na frente, porque ele é o leão da tribo de Judá. Entrou como um cordeiro mudo, sai como um leão, rei da justiça, né? Louvado seja Deus. Ela estremece o mundo dos mortos, ela estremece o mundo da vida, ela estremece o teu interior, como Isaías viu, quando viu o Senhor no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o trono, e os umbrais das portas se moviam. Assim é como Deus, quando fala conosco, o nosso coração estremece, o nosso ser estremece, assim como Paulo cegou, assim como Isaías, Elias, João caiu por terra e não se levantou mais. Assim é a voz do divino, assim é a voz do Criador, assim é a voz do teu Senhor, assim é a voz do teu Pai, assim é a voz do teu Salvador, te salvando, te libertando, te guiando, falando para você, falando da misericórdia, falando do amor que Ele tem por ti. Fale o quanto Ele te esperou, o quanto Ele reservou palavras inefáveis para que teu coração desfrute do mel, do doce, do pão, do leite, que é o Divino Espírito Santo trazendo as suas orientações para a face da terra. Este amor que te amou primeiro, amor sendo você pecador, eu pecador, mas já nos amava. Ali isso é um segredo muito maravilhoso do Pai. Sendo desobediente, pecador, tudo, mas Ele já nos amava. Jesus nos amou, Jesus nos amou, Jesus nos amou, né? Cristo é um Deus que reina. Quem vive Jesus Cristo, quem reina Jesus. Este amor, que é o amor do Pai, a maior revelação de Deus para o homem é Jesus Cristo. O maior amor que podemos conhecer é o de Jesus para o homem, que ama sem a gente merecer. Amado, que cura sem a gente merecer, que dá vida sem a gente merecer, que restaura sem a gente merecer, dá emprego, dá salário, dá comida, supra as oportunidades, porque Deus é um Deus na terra. Faz primeiro a obra de Deus e o resto das coisas serão acrescentadas, porque Ele é Rei, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é absoluto, porque Ele está no tempo eterno. Louvado seja Deus. Então, faz a vontade de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Deus é um Deus que vive, é um Deus que reina. Prega a palavra, serve a Deus, que Deus te visitará. Ele falou com Saul 3 vezes, ele falou com Elias várias vezes. Saul foi Samuel, né? Várias vezes para ungir o rei de Israel. Várias vezes, só assim ele veio entender o próximo de Deus. Às vezes Deus falou, às vezes fica eu vendo árvores, mas lava os olhos de novo no Divino Espírito Santo, mergulhando nas águas do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te limpar, deixa o Espírito Santo te restaurar. E assim verás a glória de Deus, graças a Deus. Então, Deus é este amor que deu vida nova ao ser humano, que deu entendimento do ser absoluto que é Deus, sobre a vida, sobre a morte, sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre o mundo do porvir, sobre este mundo, sobre o início do mundo e sobre o final, sobre todos os tempos. No início já existia um Deus e existia o trono dele, que é o do Senhor Jesus, do Senhor Deus, o Divino Espírito Santo.
Há uma necessidade de santidade para que Deus fale com o homem. Quantas uvas são pisadas, o Espírito Santo é derramado, como enchemos a nossa candeia quando servimos a Deus e negamos a nossa carne, né?